Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Oi, eu sou a e Vanessa. nós somos Felizes? e casados. Hum, É isso aí. É muito bom estar casado, né, Vanessa? é Às vezes dá maravilhoso. trabalho. Às vezes não é fácil não, né? Mas é muito gostoso, sim. Vamos lá, a gente vai agora para o quarto vídeo e o Antes, terceiro vídeo da nossa série de vídeo aí, como nos conhecemos. deixa eu falar uma Deixa. coisa. Eu quero agradecer imensamente os comentários ou as curtidas que foram dadas no vídeo anterior, né? Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, segue lá, volta, assiste a parte 2. Agradecer a Rosângela, né, que fez um comentário muito bonito, contando um pouco da história dela, né, que é parecida um pouco com a nossa. Vou mandar um beijo aí para todo mundo que fizer os comentários, tá? E continue fazendo comentário. É isso E aí. não deixa de nos seguir, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like, se inscreva no nosso Instagram, no nosso Facebook, porque lá a gente faz vídeos mais curtinhos dando dica para vocês, tá bom? Outra coisa também, se por acaso você conhece alguém que está com um casamento meio atrapalhado, né? Compartilhe o nosso vídeo para as pessoas nos conhecerem, Isso. porque lá na frente nós vamos dar um curso de casais, ok? Sim, estamos preparando o material, né? Tudo certinho, conforme a orientação do Espírito Santo. A gente tá, né? Vamos desenvolver um material bem bacana e prático aí. É muito legal. Isso aí. E vamos fazer sem pressa, não tenham pressa, tá? Não tenham pressa, porque tem muito material, então deixa o negócio rolar tranquilo, ok? Verdade. Uma Então, pesquisa mostrou o seguinte. A gente deixou o celular aqui para Pra cronometrar o tempo, a gente cronometrar não o se perder, tempo. mas o negócio entrou no Google muito louco aqui. Desconsidera, gente. Então a gente vai falar agora, vai dar continuidade, na verdade, sobre como nos conhecemos, parte 3. 3. Isso aí. E a gente esqueceu de contar uma coisa que aconteceu no nosso casamento muito importante. O quê? Foi uma situação que depois a gente precisa conversar para ver quando a gente vai encaixar aqui no vídeo. Sério? O quê? Se eu for falar agora, eu acho melhor a gente continuar o que a gente está fazendo e aí lá na frente, no último vídeo, a gente inclui esse pedaço que ficou faltando porque é um pedaço importante. A gente conversa depois para ver onde a gente encaixa. É sério. Bom, depois ele vai me contar, gente. É que assim, às vezes a gente vai lembrando e como é coisa muito antiga, às vezes eu lembro, ela não lembra. Então a gente precisa depois conversar aqui pra gente poder colocar no vídeo aí, porque é uma parte importante sim. Você vai ver que é, depois a gente conversa. Então tá Então bom. vamos continuar aqui. Mas por que você falou isso agora? Porque eu lembrei agora. Tá bom, vai. Continua aí. Bom, vamos lá. No vídeo anterior, a gente parou na parte Do Herbert. do Ebert. Isso. Herbert ou Ebert? Tanto faz, é com H. Tá, então... É isso aí. Bom, vamos lá, né? Então, eu lembro que o Herbert, ele trabalhou comigo numa empresa e eu contei pra ele sobre a Vanessa, eu contei que a gente estava com intenção de casar, eu contei pra ele que a gente estava tendo um relacionamento íntimo e ele era mais novo do que eu. Em idade, assim, ele era mais novo do que eu. Só que ele já conhecia a palavra de Deus, já fazia um tempo já. E ao que eu vi, assim, ele era muito dedicado ao conhecimento da palavra de Deus, né? Então eu acabei pegando confiança nele. Porque ele assim, nossa, ele me contou muito sobre a Bíblia, tudo, assim, foi um período Ele muito foi bom. a chave mesmo para você Foi. começar a conhecer a palavra, Foi. começar a conhecer Jesus, né? Foi mesmo. Deu um pontapé assim Foi. para você entender mesmo, né, a importância. E é aí que tá o ponto. E o que ele te falou? Então, É isso que exatamente. você ia falar, né? Observe, tem pontos na nossa história que é de atenção. E é marcante, né? Marcante. Quando a gente ouve. Eu lembro que quando eu contei pra ele, eu já vi, eu estava conversando, não foi uma conversa, nós estávamos conversando, né? Mas quando eu falei pra ele que eu e a Vanessa a gente estava namorando e a gente estava tendo um relacionamento mais íntimo, eu lembro que ele olhou pra mim bem sério. Eu nunca tinha visto ele daquela forma que ele olhou pra mim. Ele olhou pra mim bem sério e falou pra mim assim: "Você ama a Vanessa?" Eu falei: "Amo." Ele falou pra mim: "Você quer casar com ela?" Ele falou: "Quero."
Ele falou, então para de ter relacionamento íntimo com ela, senão Deus vai tirá-la de você. Quando ele falou aquilo, e não foi o que ele falou que mexeu comigo, mas foi como ele falou. A autoridade que ele teve para falar, né? Ele como falou de um jeito... Deus falando para você, dando um recado, né? E ele era novo, se eu não me engano, eu deveria estar com 20 anos, eu acho, ou 19, se eu não me engano. Eu tava com 20 anos. Mais ou menos 20 anos. Ele tinha 18 anos e meio, 19 anos. Então, assim, ele era um menino. Mas quando ele falou aquilo pra mim, a forma como ele falou, pra mim, assim, mexeu. Mexeu, assim, e foi a primeira vez que, ao invés de eu sentir, que eu pude entender o que é temor, não medo. Eu tive um temor de Deus naquele momento que eu nunca tinha sentido. Foi algo diferente. Então eu fiquei muito preocupado com aquilo. E aí... Tanto que você chegou até mim e falou, Vanessa, parou. Nós não podemos continuar com isso. A gente devemos fazer o que é certo. Vamos conversar com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Nosso apóstolo Ronaldo, apóstola beijo, Miriam. Nós amamos vocês. Vocês é um referencial na nossa vida. Vocês têm um vínculo muito forte com a gente. Você, a pastora Miriam, nós amamos demais vocês por tudo que vocês fizeram com a gente, pelo acompanhamento, né? Eles são incríveis, né? São os nossos pastores. E aí foi quando a gente decidiu, né, conversar com eles. Sim. Nossa, eu fiquei com muito medo, gente. Com muito medo. Eu falei, eu vou levar uma bronca. Eu lembro que a gente marcou. Com muito medo, muito. Foi. A Vanessa marcou, a gente marcou de se encontrar. Foi na igreja, né? Foi lá na igreja, onde era o antigo templo, no escritório do pastor lá. Se eu não me engano, quando a gente marcou essa conversa, eu tinha ido na igreja, a Vanessa tinha me levado lá na igreja algumas vezes. Foi. Né? Foi, porque você sempre me enrolava, né? Eu ia pra igreja, vamos né? contar? Vamos. Eu ia pra igreja, como eu falei pra vocês, eu tava começando a ir pra igreja, né? E aí, eu e o Fernando, a gente tava namorando, só que ele não ia pra igreja. E quando era de domingo, ele falava, né, me chamava pra sair, eu saía com ele, mas eu falava, tal hora eu tenho que voltar, porque eu tenho que ir pro culto, né? E aí ele ficava me enrolando, ele fazia de tudo, né, pra poder eu não ir. Só que teve uma vez que não teve como... um detalhe que eu lembrei. Eu sempre falava pra ele assim, vamos comigo, só que eu não insistia, né? Aí ele, não, hoje não, ou ficava me enrolando pra ele não ir. E eu não ficava teimando pra ele ir comigo, eu ficava em oração. Falava, Senhor, seja, né, abençoando a vida do Fernando, que ele possa, né, tá indo comigo na igreja, que ele possa te conhecer. Mas você não me falou. Que eu tava orando, né? Não, eu não falava pra ele, tô orando por você, Ela ficava quietinha. Em silêncio, assim. Eu só falava, tá bom, então. E ia pra igreja, né? Ou às vezes não ia, que eu ficava chateada porque eu perdi o culto, né? Mas sempre em silêncio, orando. Eu e Deus, falando para que Deus vinha, né, transformar a vida dele, que ele pudesse ir comigo também pro culto. E eu enrolava ela, não porque eu não queria que ela fosse para a igreja. É que, na verdade, eu não queria ir na igreja por preguiça, e a verdade era essa, era preguiça. Eu não queria ir na igreja por motivo de preguiça, e eu fazia de tudo pro nosso passeio no domingo demorar, para não dar tempo dela ir. Mas por quê? Porque eu queria passar mais tempo com ela. Né? Só que, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito isso. Mas amém. Glória a Deus que ele me mostrou isso, né? Então aí, voltando, né? Aí a gente marcou de conversar com o pastor Ronaldo, né? Referente ao que a gente estava fazendo. Na verdade, a gente queria falar para alguém, confessar, né? O que a gente estava fazendo. E foi motivo de grande medo para mim. O Fernando estava mais tranquilo, seguro, entanto que ele que conduziu toda a conversa. E o pastor Ronaldo, na sabedoria que Deus deu para ele, nos orientou de uma forma assim maravilhosa, com muito amor, com muito carinho, nos exortando com amor naquilo que a gente precisava. Explicou bem claramente para o Fernando, porque o Fernando sempre foi questionador, né? Sempre. Ele pergunta, ele quer saber, se ele não entende, ele não faz. O Fernando, ele é bem assim, seguro daquilo que ele tem na mente dele, né?
Eu falo que foi papai que fez ele dessa forma, né? Então a nossa conversa foi muito agradável mesmo. E eu tava com medo à toa, né? O que me chamou a atenção nessa conversa foi que, se eu falar de verdade, eu não sei falar pra vocês, eu não sei falar pra ninguém. Cara, tem coisas na vida que é bem espiritual. Eu não sei falar pra ninguém o que o pastor Ronaldo naquele dia falou pra mim, que me fez entender a importância de você não ter relação sexual antes do casamento. Eu não sei explicar. De verdade. Eu não lembro então, o que foi falado. Mas eu lembro claramente, assim, que quando a gente contou pra ele, é como se ele já sabia que a gente estava tendo. A impressão que eu tive é que ele já sabia. E aí, quando ele conversou comigo, ele conversou de uma forma tão curta, simples e clara, que na hora eu entendi o porquê a gente deveria parar o que a gente estava fazendo. E aí, naquele momento, eu falei, então, paramos. Só que, aí vai um dos milagres de Deus na nossa vida. Eu tinha falado pra ele que eu estava muito preocupado, porque assim, eu queria realmente, eu tava com vontade de casar com a Vanessa, mas eu não via como acontecer, em termos financeiros. Uma vez que os nossos pais não iam nos ajudar. Então eu falei... E você só tinha uma bicicleta e eu não tinha nada. E naquela época eu trabalhava, eu ganhava super pouco, a Vanessa também ganhava super pouco, né? E aí eu lembro que o pastor Ronaldo, o apóstolo Ronaldo, ele chegou na gente e falou pra gente assim: você crê que Deus pode fazer um milagre no seu casamento? Eu falei, sim, creio. Ele falou, então faz o seguinte, marca a data, confia e espera. Deixa Deus agir. Eu lembro que ele falou isso. Marca a data e deixa Deus agir. E naquele dia, nós marcamos a data para 5 meses. Só 5? Só. Não era 9? Não. Era... No dia que ele falou isso, aí na semana a gente foi atrás e a data que a gente marcou era 5 meses. Foi 5 Lembra meses. Que a gente ficou 5 meses sem ter intimidade? Meu Deus do céu! Que foi assim extremamente desafiador. Olha, eu vou falar Foi terrível. Eu vou falar uma coisa. Foi muito complicado. Acho que até mais pra você, Meu Deus né? do céu! Olha, acho que foi a pior crise que eu passei na minha vida. E ainda eu vou aproveitar, vou dar uma dica pra você que tá assistindo, que vai assistir esse vídeo, que você ainda não casou e tá tendo relação sexual, você quer um casamento abençoado? Tá? Marca a data, confia em Deus, tá? Porque foi a melhor decisão que eu tomei. Antes eu não tivesse tido relação com ela antes de casar. Porque foi muito... Quanto mais você demora para resolver isso, mais você fica tendo dificuldade em consertar. Então, olha, sinceramente, não tenha. Olha, de verdade, não tenha. Porque pra você parar é difícil. Eu lembro que, meu Deus, eu tava arrancando os cabelos. De não tava aguentando mais. É por isso que você tá com um pouquinho de cabelinho hoje, né? Olha, foi terrível. Terrível. Mas olha... E aí nós marcamos a data, Marcamos a data e aonde a gente viu o milagre acontecendo. Deus, ele foi, assim, agindo de uma forma tão tremenda que aos nossos olhos a gente não imaginava. Mas aconteceu de tudo, gente, de tudo nesses 5 meses. Deus usou pessoas para nos ajudar. Eu perdi meu emprego. Foi. Né? Eu lembro que a Vanessa perdeu o emprego dela e ela me ligou super chateada. Foi. Né? Chorando, que tinha perdido o emprego e eu falando assim, poxa, e agora pra gente casar, né? E naquele momento eu tive outra experiência com Deus. Porque naquele momento eu tive uma paz dentro do meu coração que eu nunca tinha tido, uma certeza que eu nunca tinha tido. Eu falei pra ela, lembra que o apóstolo falou pra gente confiar em Deus? Você confia? Ela confia. Eu falei, então espera que Deus vai fazer alguma coisa. E pouco tempo depois ela arrumou um emprego que eu ganhava ganhava mais. Acho que era o dobro do que eu ganhava. Era o dobro? Não, acho que isso era tudo isso não. Bom, mas enfim, era mais. Não era o dobro sim. Era o dobro do que eu ganhava, o dobro. Gente. E no meu casamento eu ganhei uma promoção. No meu emprego eu ganhei uma promoção. Onde meu salário aumentou em torno de uns 40%, eu acho, mais ou menos. Não tenho certeza.
Isso, Gente, mas isso dentro foi, desse período de 5 meses. algo tremendo, né? Tremendo. E dentro desses 5 meses, a gente teve a oportunidade de participar de um encontro com Deus, que é um evento que acontece, né, em algumas igrejas, como Isso se aí a fosse um gente explica retiro depois. espiritual. Ó, acabou o tempo. Ai, gente, a história tá tão Isso gostosa, aí vai ficar pro né? próximo vídeo, viu? Mas Porque então ainda a gente não acabou. fala no próximo vídeo sobre esse momento do encontro com Deus, porque também foi um divisor de Foi. águas, porque quase o Fernando ia terminar comigo, Foi muito gente. louco o negócio. Casamento marcado, né? Mas a gente conta então no próximo vídeo. E a gente vai tentar contar também, lembrar, eu vou conversar com você, porque a gente esqueceu de falar, pra ver se a isso gente aí, encaixa também. Isso aí tá deixando eu curiosa. Que eu não Tá faltando, pelo que eu lembro, tá faltando só essas duas coisas aí, pra gente encerrar essa série, e aí a gente vai começar a série do nosso casamento mesmo, Ai, ok? Então esperem bom. mais um pouquinho aí, curtam, compartilhem, e vamos que vamos. Aciona o sininho, nos curtam no Instagram, no Facebook, A tá Vitória bom? nos apressando. Para de vamos, apressar. Vamos, como a gente diz, né? Eu não... a minha mão é maior, acho melhor deixar assim, ó. Sempre juntos, sempre unidos, né? A união faz a força, amém? Amém. Ora, meu amor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui te dando graças, Sim, Senhor. Pai. Te dou graças, ó Pai, porque eu creio que a sua palavra, aquilo que o Senhor nos proporcionou, Pai, eu creio que está sendo de utilidade para algumas pessoas, e eu creio que será para muito mais pessoas. Nós estamos aqui fazendo isso para a tua honra e glória, Pai. O nosso testemunho é para te honrar e te glorificar. E eu peço que o Senhor abençoe a vida de todos os casais em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, hein?